Olá, olá, olá! Eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado a você que chega toda semana aqui com a gente, falando sobre literatura contemporânea. É um prazer enorme ter vocês aqui. O pessoal que curte, que compartilha, ajuda demais o nosso corre, a gente chegar mais longe. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, vou pedir para deixar as 5 estrelinhas. Se estiver ouvindo pelo Amazon Podcast, pelo iOS, enfim, pelo Deezer, qualquer outra plataforma, favorite a gente lá, que ajuda e é de graça, não custa nada. Quero agradecer à editora Record por ter enviado para mim o livro do Carlos Herculano Lopes, O Último Conhaque. Tô louco para ler esse livro, lançamento da Record. Vocês em casa não estão vendo, a minha convidada está vendo a capa do livro. O Eliel Ferreira, um querido poeta, está lançando o seu livro Notas Nihilistas de um Poeta Incorrigível. O Eliel, capa bem bonita também. E a Elisa Barreto me enviou seu livro, Balé das Folhas, um livro de poesia também, que saiu pela editora Penalux. Obrigado a todo mundo aí que envia livro para o Rabiscos, que sugere pauta. E é isso. Lembrando que a gente continua com o Clube de Contos Contemporâneo, uma parceria da editora Reformatório com o Rabiscos. Toda semana a gente lê um conto, a editora Reformatório envia um conto, e na última segunda, eu e junto com Marcelo Nocelli faço a mediação do clube. A gente bate um papo e a gente ouve também o autor ou a autora do conto. É isso, sem mais recados da paróquia, vamos ao papo. A Andréa Del Fuego apresenta a nossa convidada, Ivana Arruda Leite, como uma das percussoras da atual literatura produzida por mulheres. Ela diz seu texto certeiro, quase sempre a partir da sua própria vida, é uma faca molada e brilhante. É a nossa N. Ernaux brasileira com o tempero do humor. Ivana é mestre em sociologia pela USP, é autora de diversos livros de contos, romances, infantos juvenis e poemas. Foi finalista do Prêmio Jabuti com o seu livro de contos Ao Homem que Não Me Quis. O livro de contos Cura-me, Senhor foi lançado no ano passado, em 2023, vou querer falar dele também. E tá vindo de livro novo, um romance chamado Taras e Tripas, uma saga familiar de Ivana Arruda. Seja muito bem-vinda, Ivana. Você que é a segunda vez que está no Rabiscos, participou na última É, com Marcelina. legal, obrigada, viu, Tadeu, pelo convite. Estou muito honrada, feliz de estar aqui e É, vamos conversar. eu que agradeço, eu admiro muito você, admiro muito o seu trabalho. E eu quero começar um pouco do começo. Eu queria te ouvir como que a literatura entrou na sua vida e como você começou a escrever. Olha, a literatura entrou na minha vida há muito tempo. É, eu era adolescente e sempre fui uma criança e uma adolescente meio desencontrada no mundo, sem muito achar minha turma, e o meu refúgio era a leitura. Eu adorava ler, lia vorazmente, gibis, Monteiro Lobato, o que me aparecesse na mão. Eu era apaixonada por Monteiro Lobato. Daí, lá pelos 15, 16 anos, eu comecei a inventar as minhas histórias. E daí eu senti um prazer imenso em escrever, escrevia romances, poesias, e fui escrevendo com a certeza de que queria ser escritora. Isso era lá pelos anos 60, 70. Eu estou com 72 anos e faz muito tempo. É nada tão nova ainda. Naquele fim de século XX, era muito difícil você publicar um livro. É. Principalmente eu que não tinha nenhum escritor na família, não conhecia escritores, nem o hábito da leitura era incentivado. Enfim, é uma família de muito poucas letras. Eles Ah, liam? A sua família, o pessoal, ele tinha um hábito de leitura, não? não, 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 Olha não. só que curioso. É, Você eu era desenvolveu o a hábito de única. leitura. A briga da minha mãe era para me tirar. Ela achava que eu era muito enfurnada e sozinha. Ela falava: para de ler, vai brincar, para de ler. E o meu refúgio era na leitura, né? O seu livro Eu Te Darei o Céu, você conta um pouco da sua juventude também, né? Além de contar da sua paixão pelo Roberto Carlos.
foi misturado assim? Você falou que começou a escrever com 15, 16 anos. Como que foi essa introdução da arte e essas histórias que você conta no Eu Te Darei o Céu? As histórias... Então, nessa época eu era adolescente, daí veio a paixão pelo Roberto Carlos, 68, assim, daí eu já tinha meus 15, 16 anos, e o meu mundo era o mundo da fantasia. Claro que o Eu Te Darei o Céu foi escrito há muito pouco tempo atrás, né? Porque eu ia acumulando contos e histórias. Na escola eu ia muito bem em português, mas não conseguia publicar, não nem imaginava como esse processo se dava. E assim foi, até que 2001, veja só, eu tinha 50 anos quando eu conheci o Marcelino Freire e ele leu muitos contos que eu tinha, gostou e me levou para ateliê editorial e daí eu publiquei meu primeiro livro de contos, Falo de Mulher. De lá para cá eu não parei mais. Daí Você, esse Taras e Tripas é meu 18º livro. 18º. E você tem essa coisa com os contos que eu particularmente gosto muito também, né? E esse livro, Eu Te Darei o Céu, ele, quando fala, né, da sua paixão pelo rei da sua juventude, ele, de certa forma, fala também do momento político do Brasil, né? Você tem essa visão política também sobre a vida, assim. Como que Sim, você enxerga essa evolução da escrita e essas memórias que você tinha? olha, eu gosto muito de escrever. Claro que a minha literatura é fundamentada nas minhas memórias, nas minhas vivências. E gosto do estilo cronológico. Eu tenho Eu Te Darei o Céu, que vai de 1970, acho. Não lembro de quando a quando, mas eu vou narrando ali ano a ano fatos históricos do Brasil, de São Paulo, fatos de comportamento da moda, as novelas da época, enfim. É um bom registro histórico, né, daquele período da Jovem Guarda e tal. Eu tenho um outro livro também que vai cronologicamente, que é o Alameda Santos, que eu começo em 84 e vou ano a ano até 92. E contando a sua história também. Também, também. Eu coloco fatos também históricos, porque ele começa com a morte do Tancredo e termina com a renúncia do Collor. Então, todo esse período eu narro e tudo, comportamento, política, sociedade, economia e tal, sob os meus olhos, né? Das personagens Você em que sempre ele está. cria uma personagem, na verdade, mas sendo a sua própria história, é isso? Mais ou menos, mais ou menos. Eu sou um pouco de cada uma das minhas personagens, e minhas personagens, claro, trazem muito de mim, mas não só. Não são. Ô, Ivana, você fala que você traz, né, dentro dessa ordem cronológica, incluindo acontecimentos políticos, né, no Alameda Santos, você, né, fala Sim, sobre, você viveu vários governos e viu, né, e tem na memória uma visão de tudo que aconteceu dentro da história, né? Como que você vê o evoluir da história política no Brasil também, porque, de certa forma, eu falo que a literatura são os melhores livros de história que tem, porque a gente entende o tempo através da literatura, né? Nos jornais a gente entende os fatos, mas os sentimentos a gente entende através da literatura, né? Como que você vê essa evolução, essa catástrofe recente no governo que a gente viveu e tantas mudanças e tantas esperanças dizimadas e esperanças renovadas? olha, eu me lembro do Jânio na presidência, eu me lembro da renúncia do Jânio. Então, você imagina, o meu panorama histórico, social do Brasil é imenso, é grande. Então, tem períodos de muita felicidade, liberdade e alegria, e tem períodos de uma fosse, uma depressão e uma tristeza imensas. Eu acho que a gente é essa confusão, né, de ir e vir, porque no fundo a gente nunca se encontrou, eu acho.
Hoje eu estava vendo um documentário sobre a pandemia, feito na pandemia, com depoimentos de muitas pessoas, de todas as áreas. E acabou que eu terminei tão triste. Por quê? Porque as pessoas, naqueles depoimentos, expressavam tanta esperança de que o mundo melhorasse depois da tal da pandemia, elas achavam que vinha um homem melhor, um tempo melhor, porque nós aprendemos muito com essa pandemia. Vendo o que se passou depois, dá uma depressão absoluta, porque nós não aprendemos nada com a tragédia. Nada. A tragédia não ensina nada. Estamos imersos em outra tragédia imensa no Rio Grande do Olha Sul. só. Estamos imersos em tragédias mundiais, guerras, enfim. Eu falei, nossa, que desânimo. Enfim, a cada tragédia a gente acha que vai renascer, renasce por um tempo, respira, mas para mergulhar de novo numa lama que dá até medo, né? Você acha que isso vai ser sempre cíclico? Você consegue ver alguma ponta de esperança nisso? Ai, não, tá difícil de dizer, de falar em esperança, né? Com essa tragédia toda e com tanto ódio nas redes, com tanta. Nossa, Parece que os ódios são renovados com mais facilidade, né? sim, 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 sim. Recarregam a bateria do ódio diariamente, né? O que eu faço para me preservar, para preservar o mínimo de sanidade mental, é me afastar, sabe, de noticiários, porque começam uma coisa que não ajuda em nada, gente. É, Vai lá, contribui, dá sua doação, reza muito, mas não fica debruçado nessa tragédia, porque isso não é legal. principalmente que é a coisa que a gente não tem poder de mudar, né? Falando nisso que Exato. você falou de a gente rezar também, eu queria falar um pouco do seu livro de contos do ano passado, Cura-me, Tá, Senhor. Cura-me, Senhor. Eu queria te entender um pouco dentro da sua espiritualidade, dentro da sua fé, através desse livro. Eu queria que você falasse um pouco dele para nós, como são esses contos, como que foi produzi-lo. tá. Este livro eu escrevi na pandemia. E eu estava estudando Evangelho, eu sou cristã, trafego em muitas religiões. Tá. Católica, meu credo é católico, eu frequento missa, bom, enfim, mas gosto muito dos evangélicos esclarecidos, gosto muito das religiões afro, respeito, vou a terreiros, e, enfim, para mim, a espiritualidade é um universo muito amplo, com muitos caminhos, e você pode passear por onde você quiser, que tudo dá em Deus, e é isso que importa. Então, eu estava nesse estudo do Evangelho e tal, e vendo os milagres, e falei, eu acho que eu vou reescrever esses milagres de Jesus, citado nos quatro evangelhos, que são 12, né, milagres de cura, na minha linguagem. Acho que vai ser legal. E comecei. Minha intenção era só reescrever os milagres. De repente, eu fui inserindo algumas vivências minhas, e daí a coisa tomou corpo e o livro ficou um misto, né, de curas espirituais feitas por Jesus há 2000 anos atrás e curas que se dão na São Paulo de 2024. Você pode contar algum dos contos para gente? Alguma. Eu gosto de muitos. Eu gosto muito de um que se chama Maternidade, onde eu falo da minha relação com a minha filha. Eu gosto muito de uns que contam uns pedaços muito trágicos da minha vida, quando eu trabalhava onde não queria, onde não gostava. Ah, enfim, É um compêndio de coisas. é um compêndio. Parece que é pesado, porque eu conto muitas tragédias, mas o humor é muito importante na minha literatura e é ele quem torna as coisas leves e até divertidas, né?
você consegue rir das minhas tragédias, porque eu próprio já sei dar risada sobre elas. que é fundamental, né? O bom humor. Aham. Eu queria que você me falasse um pouco. Você falou dessa sua relação com a fé, né, com a espiritualidade, e a gente vê hoje um cenário político ligado ao fundamentalismo religioso no Brasil muito pesado, né? Não só no Brasil, é uma tendência mundial onde nós temos verdadeiros monstros conservadores dentro de uma intolerância que nada tem a ver com Deus em si ou com a fé em si. A gente sabe que não, né? Mas tem a ver com poder, com dinheiro, com política. Como que você vê isso, Ivana? Você que é uma mulher tão atenta, tão sensível da literatura brasileira, como que você vê esse tipo de coisa acontecendo e como que você acha que a gente deve se portar perante isso? Ah, eu vejo com muita tristeza, porque isso só faz afastar mais ainda as pessoas da religião, né? Quem que vai querer confiar sua vida no Deus do nosso ex-presidente? Aquilo é um monstro, é uma. Enfim, se tem algo que não tem a ver com religião, com Deus, com Jesus, com amor, é o que vem sendo pregado por aí por muita gente. É uma tristeza, mas, enfim, a igreja sempre sofreu com isso, e se não foi isso, eram outros entreveros, e ela sobrevive, né? Porque a igreja é dos pobres, é dos famintos, é dos Das desfavorecidos, minorias, né? é dos, é dos que sofrem, é dos que sofrem. E a gente está aqui para ajudar as pessoas a sofrerem menos. A, tem que dar coisas, tem que distribuir terras, tem que ajudar essa população. É um serviço. Amor é um serviço, é estar a serviço do próximo. Então, a minha compreensão de religião é algo muito diferente do que é difundido por aí. Por Verbalizar. aí, eu digo pela maioria, mas tem muita gente boa, 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 propagando a Tem verdade, sim. a Eu palavra. costumo falar isso. Eu vejo às vezes as pessoas, né, generalizando tudo, não dá para generalizar. Eu tenho uma família religiosa, católica também, e são as pessoas que eu mais amo da minha vida, e elas são religiosas, e eu sei o tanto que elas são, e foram importantes na minha formação política. Meus pais são progressistas, sempre me ensinaram. Então eu tenho uma visão diferente, não generalista, mas ao mesmo tempo preocupada também com os rumos, né, que esses intolerantes levam na política. E eu queria falar sobre o seu livro que chega com tudo, Taras e Tripas, uma saga familiar que você faz, você falou que gosta dessa coisa cronológica, que você faz uma apanhada da sua família desde lá de trás. Eu queria entender um pouco como que surgiu esse livro e como que foi aí contar a sua história da sua família. Esse livro eu comecei antes do Cura-me Senhor. Comecei lá em 2017, 18. A minha família é uma família muito sui generis. Se você lê o livro, você deve ter visto, onde é um povo lá da noroeste do estado de São Paulo, onde se casava primo com primo, com primo, com primo, com primo. Ah, eu vou para 6 gerações atrás da minha, imagina você. Caramba! E eu sempre achei isso muito interessante, né? Porque meu pai era primo irmão da minha mãe. Meus Caramba. 4 avós eram primos irmãos entre si. Os bisavós, todo mundo tem 8, né? Normalmente, eu tenho 6, porque 2 são comuns. Ah, os dois são comuns. Os tetravós, eu só tenho 12. Enfim, e Tudo em isso família mesmo. mesmo. E isso gerou um monte de especificidades muito interessantes, muita loucura, muita tara, e como eles eram todos não, a maioria mexia com açougue, bucheiros e tal, então daí vem as tripas, né? Então são taras e tripas expostas com muito humor, mas é um livro que também percorre a história das famílias brasileiras, né, que tiveram um dia dinheiro e foram perdendo tudo, 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 menos a pose.
menos o preconceito, menos o orgulho de se dizer fulano de tal. Enfim, é um bando de coitados, né, que morreram paupérrimos e que um dia viveram sonhando com uma fortuna que perderam. Como que foi a pesquisa disso? Você conversava com seus parentes? Era uma coisa que era falada na sua casa com seus pais? Muito falada. A minha família gosta muito de falar sobre si mesma. Então, essas histórias que eu conto no livro, a maioria delas eu cresci ouvindo, ora de um jeito, ora do outro, mas era assim. Até que eu reuni, tem uns primos que têm a árvore certinha, que se dedicam a fazer isso e tal. Tanto é que no começo do livro eu coloco a árvore genealógica, tal, tal, tal. Agora, tinha uma prima da minha mãe que estava viva, e está viva até hoje, que eu fui até a casa dela, e mora em Brasília atualmente, e eu conversei longamente por 3 dias com ela, gravando as conversas, então foi uma fonte bem importante. Meus pais sempre me contaram as coisas, enfim, são velhas histórias que eu nasci sabendo. Ô, Ivana, todo mundo que fala de você fala do seu humor, né? Você falou algumas vezes. E no seu livro consta traições, golpes financeiros, suicídio. Como que você consegue ver humor nisso tudo ou usar o humor para contar tudo isso? Ah, porque já passou muito tempo, né? Então, não só isso, mas eu fiz muita análise na vida. E então isso tudo já foi tão digerido, tão passou para um outro lugar, entendeu? Não tem trauma, não tem ressentimento. Por isso que eu consigo olhar e dar muita risada, né, de tudo. Mas eu entendo que são coisas que causaram muito sofrimento para muita gente. Outro dia eu encontrei uma amiga que leu o livro e ela estava meio abatida. Joana, seu livro é muito pesado. Falei, como assim? Eu escrevi com essa intenção. Ela falou, não, mas é que toda família tem essas coisas que você conta aí. E é meio verdade. Mas, graças a Deus, eu conto por um viés que torna as coisas leves. Tem história que você deixou de fora? Tem muita história. Principalmente, eu paro de contar na minha mãe e no meu pai, entendeu? Da minha geração, eu já não conto nenhum. Já não conto. São coisas muito velhas e que todo mundo já morreu, então Quem não sabe tem muito ver uma parte 2 aí do, do livro. pesar. Ô, Ivana, eu queria que você dá oficinas também literárias, né? Todo. Como que você vê os escritores hoje? Você que é mais experiente, que já tem um caminho literário, como que você vê a jovem leva de produtor aí literário? Olha, tem vários tipos, né? Não tem uma única leva. Tem a leva dos que nunca leram um livro e querem ser escritores. Esses, para mim, eu nem dou oficina para eles, porque primeiro vai ler, né? Vai aprender o que é um conto, vai ler muitos contos na sua vida, para depois ver se é isso que você quer fazer, quer escrever e tal. Eu sempre digo que as minhas oficinas é para quem já escreve e quer melhorar a escrita. É diferente de pegar. Tem escritores que se dedicam a esses, que partem do zero, zero, zero. Eu não tenho muita paciência para isso. Uhum. As minhas oficinas, além de serem para gente que gosta e que lê, a pessoa tem que ter muito desprendimento, porque eu adoro mexer no texto dos outros. Então, nas oficinas, a pessoa lê o conto que ela escreve, segundo um tema que eu proponho, e eu dou mil palpites, certo? Então, sem nenhum pudor. Ou você está me pagando para isso. Se não quer ouvir crítica, também tem outros escritores que são muito mais delicados do que eu te aconselho a procurá-los. Mas eu sou essa pessoa e essa escritora sem meias palavras e, e quer fazer do seu conto o melhor que ele pode ser. E aí, às vezes, dói. Você acha que tá diferente, você que começou a escrever em outros tempos?
a tecnologia hoje, a forma de publicação rápida, qualquer pessoa hoje publica em 2 cliques pela internet, faz um e-book. Você acha que isso está alterando um pouco o movimento literário contemporâneo? Está alterando, tá, totalmente. Nossa, é uma visão de literatura e um panorama que eu já não vou acompanhar. Mas eu acho que pode ser muito legal, entendeu? Essa facilidade pode dar vez e voz para muita gente. Eu penei 50 anos buscando uma publicação. Imagina hoje um moleque que, como você mesmo disse, com 2 cliques tem seu livro pronto. Para o bem e para o mal, né? Tem muita gente boa escrevendo, muita novidade acontecendo, e, obviamente, são as exceções, porque a grande maioria não vai dar valsa. A literatura não é apressada, né? Aí eu fico vendo, às vezes, uma pressa, né? O jovem em si, com 18, 19 anos, tem uma pressa de publicar, tem uma pressa de ser notado, de ser ouvido, de ser lido. A literatura, ela tem outro ritmo, né? Exatamente. E só percebe isso quem tem muita leitura. A leitura que hoje também está diminuindo muito, né? Não temos mais tempo, o tempo que a gente tinha para ler não tem mais. E a leitura dava essa solidez, essa calma, né? Esse convívio com a literatura. Então, quando você ia escrever uma coisa sua, você estava naquele ritmo da leitura, que é lento por natureza. E então o seu livro era digerido 1000 vezes e ficava na gaveta, e você voltava a ele. O que eu ainda acredito que é o processo de muitos escritores, inclusive o meu, É, né? eu, Mas, eu particularmente penso como você. Eu acho que esse ritmo da literatura é o verdadeiro ritmo humano. Eu acho que o ritmo acelerado do mundo, como está, com a tecnologia em especial, ele é um ritmo sobre-humano, né? O ritmo da literatura, o tempo do livro, ele é outro. E eu concordo contigo quando você fala do escritor ter que ser um grande leitor, né? Tem que ser um absurdamente grande leitor, justamente para não incorrer em desrespeito com a literatura. Eu acho que é esse o ponto. Eu recebo muitas dicas de livro, editoras me mandando sugestões e muitos autores novos implorando, quero participar, porque eu quero falar. E às vezes a pessoa não tem nem maturidade, não tem nem estrada para falar alguma coisa, e na cabeça dela ela precisa estar em voga, porque começa a olhar o lado e acha que o outro é mais feliz que ele, é mais bonito que ele, é mais rico que ele, ou acha que na literatura vai ganhar dinheiro, e acaba sendo tudo uma grande ilusão, né? total, total. Nossa, sei lá eu onde vai dar. Pode dar em muita coisa bonita, muita coisa diferente. Diferente vai ser com certeza. Agora, se vai ser Sim. melhor, não sei. Para a gente encerrar, tem um quadro aqui no Rabiscos que eu pergunto o que que tem na estante do convidado. Eu queria saber o que que tem na sua estante, o que que você lê, o que que você está lendo, ou um livro que você queira indicar para quem está nos ouvindo. Ah, legal. Na minha estante tem de um tudo, se bem que ela está bem diminuidinha, porque eu fui mudando de casa e me desfazendo dos E livros. livro Eu quero, pesa e é grande o negócio, né? não tem por que eu ficar com tudo isso na minha casa, sendo que isso pode estar circulando pelo mundo. Eu Aham. não vou ler nenhum dos livros que estão na minha estante. Então, esse desapego eu estou tendo. Tem clássicos, né? Lígia, Machado, Clarice, todos os brasileiros grandes e clássicos, e tem alguns estrangeiros que eu amo, que é o Amos Oz, o Philip Roth, o Monte de Squetsy, mas eu recomendo com muita animação, o livro mais recente do Michel Laub, que se Ah, chama Passeio Gigante, que é eu quero maravilhoso. ler, tá na minha lista aqui para ler, eu não li ainda. Eu Nossa, é conheço. daqueles que você fica com dó e vai lendo o final bem devagar para não acabar. Ele inova na forma, uma forma bem diferentona, mas você não se perde nesse pseudo-vanguardismo, porque tem uma história muito boa sendo contada, entendeu?
eu tenho um pouco de aflição dessas vanguardas que não tem nada por trás. Aham. Eu logo perco a paciência e deixo de lado. Mas quando você vê que aquele estilo é resultado de uma pesquisa e que a história segura você para além de qualquer desestruturação da linguagem, vale muito a pena, E ele é muito a muito pena. talentoso, né, o Michel? Muito, muito. Ivana, onde o Muito pessoal encontra seu livro, Taras e Tripas, uma saga familiar de Ivana Arruda Leite? Onde que eles te encontram? Onde que compra? Se tiver algum tá, ouvinte que quer conversar contigo, como é que faz? Como é que te acha? tá. Eu estou no Instagram, Ivana Arruda Leite, estou no Facebook. De rede social é só. Os livros podem ser, os meus livros, né, podem ser comprados, geralmente, os mais antigos têm em sebo virtual da internet. O Cura-me Senhor e o Taras e Tripas foram publicados pela Abarca Editorial. Então, você entrando no site, Abarca tudo junto, editorial, ou no Instagram, no link, enfim. O jeito mais fácil que eu acho é comprar da própria Editora. editora. Se bem que eles vão ser distribuídos por aí, mas sempre é mais difícil para o pessoal que não está em São Paulo. Escreve lá para o Celso Soarano, meu editor, que ele manda o livro para você. Ou me escreve também, que eu vou adorar bater um papo. Vou deixar os links aqui que a Ivana falou, então, aqui embaixo. Só clicar que vai ter acesso a tudo. Ivana, muito obrigado pelo papo. Eu amei conversar contigo essa horinha. Que gostoso Muito ouvir, obrigada. conhecer um pouco mais, saber a grandeza de escritora que você é. Obrigado mesmo. Nossa, eu adorei conversar com você, sou fã do Rabiscos. Fico tão E feliz. se você me permitir um jabá, Por favor, eu, a casa é sua. legal. Agora, na primeira segunda-feira de junho, eu vou começar uma oficina nova, uma nova turma de oficina de contos, Ó, tá? 8 aulas, toda segunda-feira, das 7 às 9 da noite, online. Se quiser mais informações, me escreve que eu passo. então, para o pessoal que quiser fazer a inscrição, pode te procurar no Instagram que você No passa. Instagram, que eu passo tudo. Perfeito, então, ó, imperdível isso, hein? Obrigado de coração. Obrigada a você, Tadeu. Um Espero abração. te encontrar pessoalmente. Espero mais papos também. Quando eu tiver mais livros, a casa é sua, viu? Espero você aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Pessoal de casa, semana que vem a gente volta com mais papo. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite.